Olá pessoal, está começando mais um programa Jesus, a Verdade que Liberta. Sempre nós falamos o nome do programa porque o próprio nome já está dizendo Jesus, a verdade, a palavra, a doutrina, o ensinamento que liberta. Liberta de quê? Do pecado. Liberta da morte. Livra você da morte. De uma morte eterna, de uma condenação eterna da tua alma. Então Jesus, a palavra que liberta. Jesus, o ensinamento, o caminho que liberta, que te leva à vida. Então esse é o propósito desse programa, que o próprio nome já diz, que liberta o homem. Então nós precisamos buscar essa libertação, saindo da escravidão do pecado, que aparentemente é bom. O homem ele vive numa ilusão, ele é atraído pela ilusão do pecado. E o pecado ele não é só aquilo que parece ser. Nós não aprendemos o que é pecado com a Constituição, a Constituinte, com as leis criadas pelos homens. Constituição do Brasil, a Constituinte, né? As leis dos estados, dos municípios, não. Isso aí varia muito. Andando no mundo inteiro, tem muitos tipos de leis, né? Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, a doutrina do Senhor, ela é mundial. Ela é universal, global. Então não tem moreno, nem branco, nem baixo, nem alto, nem gordo, nem magro. Não existe, como diz o apóstolo Paulo, nem gregos e nem judeu e nem grego. Tudo é igual. Porque tem que obedecer. Você precisa querer. Também a gente tem que deixar bem claro que não é uma questão de obediência 100%. Porque você vai ver que para nós sobreviver, nem todos são carpinteiro, nem todos são pedreiro, nem todos são ajudante de pedreiro, nem todos são agricultor, pecuarista, engenheiro civil, ou piloto de avião, ou engenheiro de aeronaves. Não. Então é uma variedade. Então o que é obediência para ti, às vezes não é para mim. Então obedecer a palavra, o próprio Jesus disse que uns quando acredita de verdade, quer ser um crente em Jesus Cristo, ele produz 30%, outros 60% e outros 100%. Então não é pela fé olhada pelo homem. O homem não mede isso. O homem não consegue ver as coisas espirituais, ele medir o que é dos outros. Deus sim. Ele discerne os pensamentos e intenção do coração. E ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele consegue ver tudo, tem todo o poder. Ele vê o atual, hoje, e vê o amanhã. E ele não muda. Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você quiser pensar que era outro tipo de Deus no Velho Testamento, você está enganado. É o Cristo. Pois Paulo fala, né, que Cristo estava no deserto com o povo. Eles beberam da mesma água, da mesma pedra espiritual.
E a pedra, esta pedra era Cristo. O que é a pedra espiritual? Bebia água que não tinha no deserto, mas jorrava da pedra. É isso que Paulo está dizendo. Então entenda que ele é o mesmo que estava lá no Éden, com Adão e Eva, e o que está hoje conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí é que fica conosco mesmo, se for o caso de você querer, né? Porque você pode fica com Jesus, mas separado. Porque todas as coisas é dele, não existe nada fora de Deus. Mas quando você não obedece, você vai ficar separado de Cristo. Você vai ficar a eternidade separado de Deus. Mas quando você obedece, você vai ficar com Deus para sempre, com o Senhor Jesus para sempre. Então entendemos aqui que todas as coisas foi dada a Ele. Nada está fora do Senhor, fora do controle, sem poder de Deus, sem a vontade de Deus. Não existe nada fora da vontade de Deus. Seja uma vontade permissiva, permite, ou a vontade plena, a vontade que traga prazer a Ele, gozo a Ele. Então saiba que a palavra de Deus, como diz Isaías 55, não tornará para Ele vazia. A palavra que sair da boca de Deus, que sai, ela faz o que dá prazer a Ele, ainda que seja para condenar, que não é o prazer, ela não sai para isso. A palavra de Deus não é verbalizada, ou até escrita mesmo aqui, que está no livro, mas ela não é extraída e verbalizada para você, para te condenar. É para salvar você. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos 10, primeiro. O bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é pela sua salvação. Então não é uma questão de... Parece não ser bom, é um conselho ruim de você se converter, você se consertar. Mas é bom. Parece não ser, mas é. Então a palavra de Deus, ela é preciosa, irmão. O salmista diz que é purificada como prata, 7 vezes num forno de barro. Ou seja, não tem impureza, não tem erro, não tem engano, não existe uma desconfiança. Nós que desconfiamos porque quer, mas não tem de que desconfiar, porque não vai falhar, não tem engano, é verdade. Então a palavra que sai da boca do Senhor é para salvar. Mas quando isso não acontece, você não aceita, ela te condena. Porque pela palavra vem a condenação. Porque se não existe regra, não tem obediência. Se não existe uma regra, uma instrução, não tem também erro. Como? Não me instruiu, como é que agora vem me cobrar? Se não tem a placa proibido parar e estacionar, não tem por que me cobrarem, porque eu parei, eu estacionei. Mas se tem a placa, já tem como cobrar. Não, tu não viu a placa? Então veja que existe as regras, as leis, para que exista cobrança. Então se Deus ele escreveu, não foi com brincadeira. Toda palavra de Deus é proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar, para o que o homem de Deus se prepare para toda boa obra. Paulo diz a Timóteo.
ela é eficaz. Então nós devemos atentar. Se eu quero salvação para a minha alma, eu preciso atentar para isso. Eu preciso ver se nós já somos desobedientes por natureza, irmão. O homem, ele já é assim. Ele é folgado. Não, isso aí é real. Não tem... Todo mundo tem uma parte disso aí. Tem uns mais zelosos do que outros, mais prudentes, mais sóbrio. Mas tem outros que é mais relaxado. Né? Então, mas no geral, nós somos relaxados. Nós somos de maneira que você gosta de empurrar com a barriga. Não tem aquele ditado? Não, estou empurrando com a barriga. Enquanto der, eu estou levando com a barriga. Enquanto der... Aí você compra um carro, dificilmente, irmão, uma pessoa compra um carro e lê o manual. Ainda que leia, mas ele não obedece. Não tem problema não, faz assim. Então você vê e aí vai por... Agora aqui é o manual da alma. Aqui vai te ensinar a você escapar do inferno. Você escapar do lago de fogo que vai ser lançado. O inferno vai ser lançado lá. No lago de fogo no dia de juízo. Para a eternidade. Esquece Deus. Fica todo separado para sempre do Senhor. Então, vai te dizer. Sabe aquela coisa de dizer e te proteger? Se você, quando Deus dá instrução e você obedece, Ele está contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo? Não. Ninguém. Ninguém é contra você. Ninguém tem poder como Deus tem. Ele é o criador do diabo. Não que Ele criou o diabo. Ele criou foi o anjo, mas ele se revoltou contra ele. Ele não criou você para ser um diabo. Ele criou você para ser um anjo. Mas se você não escutar o que ele diz, você vai ser um demônio, um diabo. Você pode até pensar que eu estou exagerando. Não. Talvez não esteja dizendo o suficiente ainda. Porque quando Jesus escolheu os 12 discípulos, eu não estou falando de qualquer homem. Estou falando dos 12 discípulos que se tornaram os 11 apóstolos. Por que eu digo 12 e ao mesmo tempo é 11? É porque um era um diabo. Jesus escolheu os 12 apóstolos para andar com ele durante 3 anos e meio. Ver ele morrer, ser perseguido e ser açoitado e crucificado, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar dos mortos. Era para isso acontecer. Mas teve um que nem viu isso tudo. Porque Jesus disse, eu escolhi vocês os 12. E um de vocês é um diabo. Então escute aí bem. Você pode ser um crente, está na igreja. Mas você, se você vacilar, você pode ser um diabo. Ali, o Judas Iscariote não armava tropeço para cima de Jesus, porque não tinha como. Deus é Deus, e ali ficava difícil mesmo, mas no final ele se mostrou que ele não concordava com Jesus. Então eu estou na igreja, eu estou concordando com o Evangelho ou não? Eu não estou falando de concordar com o homem. Se o pastor da tua igreja não concorda com o Evangelho, ele prega diferente, você tem que discordar dele. Mas se ele prega o Evangelho genuíno, você tem por obrigação, um dever, não é obrigação, um dever de concordar com ele, de ajudar ele, de fazer o que ele diz.
É exatamente. Ele está na frente do trabalho. E ele não está dizendo para você desobedecer. Então entenda aí que se nós vacilarmos, nós vamos ser um diabo. Mas a palavra que sai da boca do Senhor, que sai da Bíblia, ela é para salvar você. A palavra, ela é edificação, exortação e consolação, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Então ela é para edificar, construir tua vida. É isso aí. Ela é para exortar, te chamar a atenção e você aceitar. Se não aceitar, o prejuízo é teu. Não vá pensar que, não, mas é do vizinho aqui, do papai, da mamãe, do pastor, da mulher, do marido, do filho. Não, é teu, problema é seu. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não tem negócio não, você não obedece porque não quer. Então, para exortar, quando você, bem-aventurado é aquele que é chamado a atenção por Deus. Porque é sinal que tem a oportunidade ainda. Você não foi cortado, rejeitado por Deus, porque maldito é aquele que é rejeitado pelo Senhor. Como Saul foi. E você pode até pensar que não existe, mas é claro. Você rejeita tanto Deus que chega o ponto dele te rejeitar. É o caso de Saul. Ele disse para Samuel: não ora mais por Saul, não intercede mais por ele, eu não ouço tua oração, porque eu rejeitei Saul. Porque Saul que fez contra Deus, irmão. Até feiticeiro ele procurou. Então veja, mas quando Deus cobra assim é porque a pessoa sabe o que está fazendo. A pessoa sabe como é para buscar Deus, o que é Deus, e ele faz errado. Só por birra, para provocar a ira de Deus. Então veja que bem-aventurado é aquele que ouve, que é chamado a atenção pelo Senhor. Eu sempre digo, Hebreus 12, 6, 7 e 8, quando ali diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita aquele que recebe por filho. O açoitar do Senhor é suave, o do diabo não, porque ele quer maltratar o homem, envergonhar o homem, escarnecer do homem. Ele quer escarnecer da imagem e semelhança do Senhor, da criatura de Deus. É uma criatura, todos são criatura de Deus. Ele quer escarnecer de você. Ele quer tornar um opróbrio aí, uma coisa sem valor. E você tem valor. Tem valor, irmão. O problema é que você tem que se dar valor. Se dar valor. E é você que se dá. Não é o diabo que te dá valor. Esse é que não dá mesmo, que eu acabei de falar, que quer escarnecer de você, e te entristecer, fazer você sofrer amargamente na tua alma, onde não existe remédio em laboratório, para tirar a amargura da alma, a tristeza, a angústia, a depressão. Não existe como, se não for com Deus. Então, Deus também, Ele quer o teu bem. E Ele não te obriga. Deus não obriga ninguém. É você que tem que se espertar, abrir os olhos, vigiar, orar,
para não entrar em tentação, na arapuca do diabo. É você. Eu sempre falo um versículo, acho que é muito repetitivo as minhas pregações. Por quê? Porque eu falo de salvação. E tem os pontos principais que não dá de deixar de falar. Como diz o apóstolo Pedro, na sua carta, nós não viemos aqui com mandamentos novos. Não tem. É o mesmo evangelho que foi pregado desde do princípio, ele diz. É as mesmas palavras, o mesmo ensinamento. Não pode ensinar outra coisa. Eu tenho que ensinar o evangelho de salvação. Então, por isso se torna repetitivo as coisas. Então, tem um versículo que eu sempre falo. No evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, o mesmo João que eu estou falando da carta, mas no evangelho, capítulo 1, versículo 12. Quando ele diz que todo aquele que creu no Senhor Jesus, ele vem falando do Senhor Jesus. Todo aquele que creu, ele deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creu no seu nome. Então quem se faz é você que se dá valor. Deus te valoriza, morreu na cruz, fez tudo, preparou a Bíblia para te destruir. Usando aí 40 homens no período de 1600 anos. Mas não é usar de qualquer jeito. E você tem que valorizar isso. Poxa, 40 homens, deu a vida deles. Isso a gente está fazendo aqui um resumo, muito resumido mesmo. Porque não é só esses 40 não, é milhares de homens que deram a vida para você ter o testemunho aqui. Para você se converter. Não, você se convencer a se converter ao Senhor, ao Evangelho, ao ensinamento. Então veja, você que se faz, se dá valor. Você tem valor, mas não pega esse valor. Você não valoriza o que está disponível para ti. Você não busca lá em Deus o que está preparado para você. Você despreza isso, pisa por cima disso aí. Como diz Deus ao Eli, o sacerdote ali, por que dás coice na minha palavra? Exatamente, ele despreza. Quando ele diz também no Salmo 50, que o ímpio não tem nem direito de recitar, de falar os seus mandamentos, falar da sua palavra, porque ele pega a palavra dele, pega as minhas palavras e joga para detrás de ti, ou seja, não valoriza. Então nós precisamos valorizar. Hebreus 12, 3, eu estou falando no 6, mas eu vou falar o 3 aqui, depois vou lá no 6 outra vez. Ele diz, considerai. Estou falando de consideração, estou falando de você rejeitar, não considerar aquilo que está para ti. Então lá está dizendo, considerai aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Está falando de nós não vamos enfraquecer e desfalecendo em nossos ânimos. Ou seja, eu preciso ter ânimo nisso, não enfraquecer. Eu considerar aquele que sofreu tais contradições, não porque os pecadores tinham mais poder do que ele, aí nós vamos matar Jesus aqui. Não, porque ele se entregou. Para quê? Para salvar você, para te dar a oportunidade de salvação. Exatamente o que eu estou dizendo. Que você rejeita essa oportunidade que Deus deu, essa porta que Deus abriu para salvar o homem, você rejeita. Você não vai lá abrir a porta. Como ele diz, eis que estou na porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa. Você não abre, você não dá essa chance para ti mesmo. Então veja que o homem ele precisa
de considerar. Em Filipenses, Paulo diz que ele se despiu da sua glória, se humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. Porque quem é que humilha Deus? Quem é que humilha Deus, ou desfaz de Deus, ou de alguma forma tira o poder de Deus? Ninguém. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E humilhou-se até a morte, morte de cruz. Só para te dar a chance. Aí Deus o exaltou. Quando fala Deus, está falando dele mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus o exaltou e deu um nome acima de todos os nomes. Não tem nenhum acima dele, ninguém. Nem no inferno, em canto nenhum. Um nome acima de todos os nomes, que ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho. Ah, eu não vou dobrar. Vai sim. Vai dobrar. Que estão nos céus, os anjos. Na terra, os homens. Debaixo da terra, o inferno. E com a sua língua confessará que ele é Senhor. Para a honra e glória de Deus Pai. Por que não confessar agora? Considera. Aquilo que ele sofreu, a contradição dos pecadores contra si mesmo, para salvar você, para encorajar você a batalhar por isso aí, rejeitar o pecado, aderindo aí o evangelho, o ensinamento do Senhor, a doutrina do Senhor. E aí padecer por ele, perseguição e algumas coisas por aí, rejeitando aquilo que aparentemente é bom, para a carne é, mas para o espírito não é. Então, aí eu considerando isso, eu não vou me fortalecer nos meus ânimos, vou ter ânimo, bom ânimo, e vou andar. Então, voltando aí aonde eu estava falando, Hebreus 12, falei o 3 agora, mas é o 6 que eu falei antes. Deus corrige a quem ama e açoita aquele que recebe por filho. Deus não quer que você sofra. A pancadinha que ele te dá não é para se comparar de longe com aquilo que o diabo vai te dar, se você não aceitar de Deus. Quando a gente fala de pancada, está falando de você obedecer o evangelho. Tomar a cruz e seguir Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não vai pesar mais, vai diminuir o peso. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu conselho, a minha doutrina, meu ensinamento. Mas ele dá um conselho logo para você receber isso aí. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não vai ter como você aceitar o jugo, que é o evangelho, a palavra de Deus, você seguir isso e não tiver mansidão e humildade. A mansidão, para você chegar na humildade, acho que tem que ter ela, porque senão você não é humilde, você é prepotente, você é exaltado, eufórico, cheio de história, não chega nunca. Então, ele corrige, açoita aquele que recebe por filho, para que possa se salvar, se livrar do diabo, exatamente dessas manipulação, das astutas ciladas, daquilo que é só engano. A mentira, ela te lubreia, te tapeia, faz uma fantasia, prepara toda uma armadilha e você entra lá. O evangelho não, esclarece, mostra a realidade, por isso se torna desagradável, porque é real.
Não tem fantasia. Então, aí ele prossegue lá, Hebreus 12, 6, aí o 7 ele diz: por que filho há a quem o pai não corrige? Se aceitais a disciplina, do qual todos são, ou seja, se aceitar a disciplina, Deus vos trata como filho, porque que filho há quem o pai não corrige? É isso aí que é o versículo 7. Se aceitar a disciplina, se aceitar os ensinamentos, o evangelho, Deus vai tratar você como filho, herdeiro do céu, um anjo que vai ser no futuro. Porque que filho há que o pai não corrige? Corrige, sim. Principalmente quando é um herdeiro mesmo, quando a pessoa se interessa para herdar aquilo que o pai construiu. Seja caráter, seja... Porque às vezes quando a gente fala em herdar, parece que é só dinheiro, né? Que dinheiro, irmão? É o mínimo. O caráter do pai, se for ruim, sai fora. Mas os ensinamentos do pai tem que... Então veja aí. Aí ele diz no 8, versículo 8. Se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então se você não aceita a disciplina do Senhor, você não tem parte com ele também não. Você tem até o dia da morte, você é uma criatura de Deus. E você pode se valorizar, como eu disse agora, você pode aceitar o Evangelho, aceitar Jesus como Salvador. Quando nós usamos essa palavra de aceitar Jesus como Salvador, é exatamente nós estamos dizendo, aceitar a palavra como salvação para ti. Como um ensinamento correto de salvação para te livrar do inferno. Então Jesus é a palavra, então nós dissemos aceitar Jesus, aceitar a Bíblia como regra de vida. Aí você aceitou Jesus. Então é assim. Então se você está sem disciplina, acha que pode fazer o que quer, é um bastardo. Se você até o dia da morte chegar, você se converter ao Evangelho, você se salva. Mas quem garante que amanhã você amanhece vivo? O melhor médico, o maior empresário de laboratório de medicina, que fabrica aí os remédios, e o maior químico aí, sei lá, vai dizendo aí o que tu quiser, dentro da medicina, ele não pode garantir que amanhã ele amanhece vivo. Agora o Senhor sabe se tu amanhã está vivo ou não. E Ele garante, a tua vida está dentro da mão dEle. Pode sustentar ou não. Agora saiba, você é responsável por isso também. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, está falando aí de duas mortes. Morte física e morte eterna. Quando você peca, você está matando a tua alma em primeiro lugar. E você está garimpando, buscando aqui, se aproximando do diabo. Daquele que ele vem se não matar, roubar, destruir. Sabe o que é? Você está dando cheque para ele. Você está entregando a tua vida a ele, o controle. Jesus disse isso. João 8, 34. Quando ele diz, quem comete pecado é servo do pecado. Então você está entregando na mão do diabo o controle da tua vida. Aí você está garimpando o quê? A morte. Então você está se aproximando da morte, você está buscando morte. Tudo que tu faz é buscando morte.
Então você pode antecipar teus dias. A Bíblia diz, o salmista diz que aquele que pratica o mal, o homem malvado, ele não vive a metade dos seus dias. Quando é malvado mesmo. Porque tem gente que ele é pecador, mas não é malvado. Mas isso não tem muita regra não aí. Você tem que fazer o que Deus quer. Aí Ele te protege mesmo, Ele alonga teus dias. A Bíblia diz isso aí, mano. Provérbio 3, ali se você for ler, está dizendo que acrescenta os dias de vida na terra quem serve ao Senhor. Quem ata no seu pescoço a lei do Senhor, os ensinamentos. Você tem prazer nas coisas de Deus. Deus tem necessidade de te levar para quê? Não, deixa aí. Está pregando minha palavra. Agora, se houver algum risco, que a gente chama de fruto maduro, o risco de apodrecer é um risco de perder, de ir para o lixo, né? Então, melhor colher. Então, é quando você coloca em risco a tua salvação. Aí você seja crente mesmo, com certeza. Então, é colhido. E aí ninguém mede isso, não tem como você. Mas precisamos entender que quando você busca no Senhor mesmo, você garante a sua vida, seja o dia que morrer. Mas quando pratica o engano, quando você pratica o mal, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então você está buscando aí um sofrimento para a tua alma, uma angústia, uma depressão, uma doença que vai fazer você sofrer. Você está na mão do inimigo, que ele vai escarnecer de você, te envergonhar. Então é preciso fugir disso aí. E a obediência ao Senhor, a obediência ao Evangelho. Você está buscando o quê? Quando diz lá no versículo Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo Evangelho. O dom, discernir, ver, dom de poder para se defender, poder contra o mal. Então, quando você busca sair, em vez de você estar buscando as doenças, as enfermidades, a tristeza, o sofrimento, você está saindo fora disso e você está trazendo outras pessoas com você. Você vai ajudando também, porque você tem com quê? Você está armado, você é um soldado. Então você está com as armaduras, você se defende, luta contra os principados e potestades do mal. As astutas ciladas, que é exatamente com discernimento para ver. Então a necessidade de você aceitar a correção. Se não aceitar, está sem disciplina no pecado. É bastardo e não filho. Grita por Jesus. O salmista Davi, ele diz no Salmo que os inimigos dele, ele primeiro diz da gratidão a ele, a Deus, pela vitória que Deus tinha dado a ele. E ele diz que os inimigos dele, Deus deu o pescoço deles nas mãos dele. Tu entregaste os meus inimigos, deu o pescoço dos meus inimigos nas minhas mãos. E ele disse, eles gritaram por ti, com gritos, com altas vozes, e até juntaram mão a mão, mas tu não desses ouvido. É exatamente isso. O cara é desobediente, escarnecedor de Deus, escarnece com palavras, com atitude,
E na hora de uma angústia, de uma aflição, ele grita pelo nome de Deus. Então foi o caso aí, que ele não deu ouvido. Pelo contrário, entregou na mão do justo o pescoço deles. Então ele juntou, até gritaram e juntaram mão a mão. O que é? Ô Senhor! Ah, tem Senhor? Então o Senhor, irmão, ele manda na gente no mínimo, né? Todos os dias. Para quando eu precisar, eu ter mesmo um Senhor. Não só para me obedecer, mas para me ajudar. Mas sabe aquela coisa que tem até o ditado que diz: venha a nós o teu reino. Só venha a nós. Agora fazer a tua vontade não existe. Mas no Pai Nosso está dizendo isso aí. Venha a nós ao teu rei, o teu reino. Venha a nós para cá, para a terra. Para mim, para dentro de mim o reino. Mas aquilo que seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, não tem. Está fora. E para o reino estar em mim, eu tenho que fazer a vontade de Deus como os anjos estão fazendo no céu. É exatamente isso que está dizendo lá. Tudo que está escrito, o que Jesus ensinou, é para você meditar o significado, irmão. Não é apenas dizer: Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita de vontade da terra. Produzir o quê? Verbalizar uma coisa que você não faz diante de Deus é pior do que não verbalizar. Aquele que diz que é crente, não é? Que é filho de Deus, que é do reino do céu, um defensor do reino e não defende, é pior do que aquele que nem fala. É melhor você dizer e procurar fazer, ainda que não dê conta. Mas você se esforça. É muito difícil, eu acho que nem existe uma pessoa que se esforça tanto num trabalho, não consegue fazer direito, mas é esforçado ao patrão mandar embora. Ele manda embora se ele for relaxado, insensato, desobediente, ceboso. Aí ele manda embora. Mas se ele for interessado, não vai. Ainda que precise mudar de setor, para procurar um setor que ele produza melhor. Mas ele não manda embora, a não ser que acabe a empresa. Então, irmão, essa necessidade que nós temos de buscar o Senhor. E Paulo diz aos Efésios, capítulo 6, eu nem li a palavra aqui, só veio os versículos aqui na mente, mas ele diz aqui, tem tanta coisa para dizer aqui, mas vamos falar aqui, Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Todos os dados inflamados. Aquilo que ele aplica em você. Aquilo que ele flecha em você. As astutas ciladas. Para te enganar, para te tapear. Apaga tudo. Não consegue te enganar.
Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Escudo da fé. Eu preciso ter fé, acreditar. Fé é o que é? O firme fundamento daquilo que se espera. A prova daquilo que se não vê. Hebreus 11, primeiro. Então tem que estar firme nisso aí, sabendo em quem eu tenho crido. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação protege a tua mente. Coloca a palavra lá dentro da tua mente, no teu HD, dentro. E procura zelar, ele nem derruba esse HD fora, não bate nele não, porque você pode perder as informações. Acredite que é verdade a palavra de Deus e está seguro, você está seguro. Está segura a salvação, o capacete da salvação, está protegido. A espada do Espírito, você tem uma espada na mão, ou seja, trazendo por dia de hoje, você tem um canhão, uma bomba nuclear na mão. Naquele tempo tinha a espada, né? Então você tem uma dinamite pesada aí para explodir o poder do inimigo. Então, espada do Espírito, capacete da salvação. Mas para isso você tem que manter o combustível. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, eu tenho que estar a favor dos santos. Eu vejo aí gente a favor do mal, irmão, que diz que é crente, até pastor. Nas redes sociais aí, a favor daquilo que é errado, que a Bíblia condena. Que é contra os ensinamentos judaicos. Aí os caras a favor. Aí diz que é de Deus. Que Deus? Qual é esse Deus aí? Que o da Bíblia não é. Então nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir o príncipe da paz, seguir a paz. Só quem tem é Jesus, sabe? A palavra de Deus que tem a paz. Não tem outro canto. Seguir isso aí. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não é na carne. Quando eu sigo uma coisa aí qualquer, que por algum motivo me motivou eu seguir aquilo, então não é espírito. Me motivou no sentido carnal, aquilo, eu estou querendo levar vantagem. No Espírito é salvação, quero me salvar. Eu, capacete da salvação, espada do Espírito, não tira da minha mente isso aqui. Então, isso é. Então tem que colocar tudo isso aí em primeiro lugar e segundo as outras coisas. Será acrescentado, será tudo certinho. Tudo vai dar certo se você fizer isso aí. Tudo. Estou falando dentro da saúde, a tua vida sentimental, conjugal, financeira, todo sentido. E não vá pensar que o que acontece está fora do controle de Deus. Não, tudo certo. E o importante maior é o teu nome que está escrito no livro da vida. Morreu, seja de que for, vai para lá, para o céu. É isso aí. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por mais esse programa, né? Que Deus tem nos dado essa rica e grande oportunidade de falar do Evangelho. Tanto eu que estou falando, como você que está assistindo, né? Somos bem-aventurados. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado por tudo, ser conosco, ajuda, abençoa, cuida. Pois nós não sabemos o que fazer, não temos poder nenhum, mas todo o poder está nas tuas mãos. E por isso, meu Deus, nós pedimos ao Senhor misericórdia para conosco. Abençoa nossos telespectadores que nos assistem. Ajuda essas pessoas a compreenderem, meu Senhor, que não viverás, não pode viver sem o Senhor.
Não tem sobrevivência, não tem como se salvar se não for pela tua palavra. Deus ajuda, abençoa, fortalece, cuida, sara aquele que está enfermo, aquele que está depressivo, que volte a paz à sua alma. Deus querido, ajuda em tudo, abençoa em tudo damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.